Jesus é conhecido como um revolucionário judeu que viveu no século I. Ele foi um grande profeta e líder religioso, que foi humilhado e crucificado pelos romanos e líderes judeus. Se tornando assim a figura central do cristianismo no mundo. Jesus de Nazaré nasceu em Belém, cidade da Judéia, provavelmente no ano 6 a.C. Ele ficou conhecido como Nazareno porque viveu em um povoado da Galileia chamado Nazaré. Isso mesmo, e foi ali que ele passou a maior parte da sua vida, aprendendo a cultura e profissão local. Jesus também ficou conhecido como filho de José, um carpinteiro de família pobre, descendente dos judeus. E de Maria, que, segundo o dogma cristão, foi agraciada pelo Espírito Santo e concebeu o menino. Os relatos sobre Jesus indicam que ele nasceu no final do reinado de Herodes o Grande, quando Roma dominava a Palestina. Historicamente falando, não existem evidências diretas sobre a existência de Jesus, mas existem várias evidências indiretas. E a grande maioria dos acadêmicos contemporâneos concordam que Jesus existiu realmente. Do ponto de vista histórico-científico, não há a menor dúvida que Jesus de Nazaré existiu. As evidências apontam isso, quer os céticos gostem ou não. Quanto ao fato de ser o Messias, Salvador do mundo, operar milagres e ressuscitar dentre os mortos é uma outra questão, é questão de fé. O próprio Jesus afirmou que bem-aventurados são os que não viram e creram, e que ele é o único e verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Jesus disse também que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Portanto, crer no poder de Jesus é confiar no improvável. Pois é, e como sabemos, o cristianismo surgiu na Palestina, na época em que a região estava sob o domínio romano. E tem como origem a tradição judaico de crença na vinda de um Messias, restaurador do povo, que se tornaria o grande rei. Essa crença batia de frente com as autoridades romanas. Além disso, Jesus criticava duramente as atitudes e ensinamentos dos líderes religiosos judeus. Logo, ele não tinha simpatia nem dos romanos e nem dos líderes religiosos judeus. Portanto, ambos os grupos não poderiam apoiar a divulgação dos fatos sobre Jesus, pois significava desvantagem para eles. Logo, é correto afirmar que Jesus não pode ser apenas uma invenção romana ou judaica. Jonathan Matias, professor de História e Tradução Religiosa Judaico-Cristã, que é um agnóstico ateísta declarado, teve que reconhecer a existência de Jesus histórico e afirmou: Você afirmar que Jesus não existiu é uma teoria conspiratória no mesmo tipo como se você dissesse que o homem não foi à Lua, ou que o atentado de 11 de setembro foi os Estados Unidos que fez, ou que o Holocausto não existiu. Ela está nesse mesmo nível. Para os cristãos, Jesus é bem mais que uma figura histórica. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para pregar as boas novas. Ele ficou conhecido como Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne para realizar o maior sacrifício de todos, a fim de salvar o mundo. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre Jesus. Ele é um mito? Foi apenas um homem? É um filho de Deus ou o próprio Deus?